The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos, sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O arquivo que vamos abrir hoje é O Bandido da Luz Vermelha. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou a Nídia. Vou ter provas em contrário, eu sou o Ruben. Olá, Ruben. Olá, Nídia. Pronto? Agora temos que dizer às pessoas porque é que não estamos a gravar há 2 semanas atrás, não é? Yeah. Parece mal, porque foi azares atrás de azares. Mas pronto, foi coisas que acontecem na vida. A semana passada a culpa foi minha, que estava uma dor de cabeça que hoje era cortar a cabeça e mandar fora. Outra semana anterior, já não me lembro o que é que foi, mas também foi qualquer coisa de saúde que não podemos gravar. Por isso, não tendo episódios em stock é complicado, mas temos as nossas vidas, temos a nossa vida cotidiana, os nossos trabalhos. Nem sempre dá para vir para aqui como queríamos, neste caso. Mas pronto, estamos a gravar hoje. Se tudo correr bem, amanhã o episódio sai a horas. Se não, olha, paciência, aguentem-se, sai mais tarde. E hoje vamos falar de um bandido de luz vermelha. Isto era um bocado a porno. Ou então a Moulin Rouge, não sei porquê. Não, isto é do Brasil. Pronto, não interessa a luz vermelha. Se tu fores para Moulin Rouge ou para Amsterdão, tens lá muitas ruas com luzes vermelhas. Assassinos acho que não. Não, mas tens luzes vermelhas. Sei lá, se ouves assim, não vê uma casa dessas de luzes vermelhas à porta, que eu não sei o que é que aquilo é. Acho que estão a vender dados porque entra lá muita gente, não sei porquê. Ou dão chupas. Estás a falar do quarto vermelho. Red Rooms and Tie-Ups. Mas pronto, já vi que não. Pronto. As pessoas podem ficar descansadas, que hoje é só sangue, não é coisas kinky. Tem luz vermelha na mesma, não se sabe. Não sei. Ainda vai lá com o bastão nas costas e depois se ele gosta é um problema. Estás a falar como se tu gostasses. Não, por acaso não. Não gosto de coisas que me façam doer. E já experimentaste? Também não quero, porque depois se eu gosto é um problema, lá está. Estás a ver? O problema é esse. Se eu gosto, depois é um problema. Bem, mas continuando. Bandido da luz vermelha, porque isto já descambou ainda nem 3 segundos do episódio vamos. A culpa é tua. Já sabes como é que tu és. Sempre, a culpa é sempre minha. Ele nasceu no dia 24 de junho de 1942. Já vem uns aninhos. Bastante já. Foi em Santa Catarina, no Brasil. Brasil! Pessoal do Brasil, boa tarde. Boa noite. Brasil. Bom dia. Não sei que horas é que vocês vão ouvir isto. E se vão ouvir, mas se tiverem ouvido desde o Brasil, obrigado por estarem aqui connosco. Isto foi um bocado comercial, mas pronto, não interessa. Conta a intenção. Conta a intenção. Parecias aqueles da TVI. Olha, da TVI, parece outro. A causa da morte dele foi por causa de... Foi assassinado. Ele foi assassinado. Ok. Ele foi. Ok. E foi preso porquê? Porque teve 4 acusações de assassinatos. E as spoilers logo ao início. Ok, continua. Teve 7 acusações de tentativas de homicídio. Ok. 7 e 77 acusações de roubo. Ok. A pena dele foi de 351 anos, 9 meses e 3 dias. Okay. E foi preso em 8 de agosto de 1967. Tudo bem, salve seja. Ainda bem que para ele foi preso. Sim. Então o que é que este senhor fez? João Acácio Pereira da Costa, conhecido como o Bandido da Luz Vermelha, foi um notório criminoso brasileiro da década de 1960. Ganhou notoriedade devido a uma série de crimes na região de São Paulo, Brasil. Ok. A figura violenta invadiu e roubou pelo menos 150 mansões da elite paulista, estuprando mais de 100 mulheres e matando entre 10 a 12 pessoas durante os anos de 1966 e 1967. Já traduzido para português Portugal, estuprando ou estuprado é a mesma coisa que ter violado. Exato. Mais de 100 mulheres. Ok. João Acácio associava o vermelho, cor pela qual era obcecado. Carício ou João Acácio? Acácio, Carício? Não, Acácio é uma coisa. Carício até dá as festinhas ao microfone. Acácio é outra coisa. Associava o vermelho
cor pela qual era obcecado, à força demoníaca. Ele chegou a ter um apartamento na zona portuária de Santos, todo decorado de vermelho, segundo diz um documento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ok. Afinal, havia Red Room. Vários. Pelos vistos, haviam vários. Ele ficou órfão aos 4 anos de idade. Ele e o irmão mais velho, Joaquim Tavares Pereira, foram então criados por um tio. Em 1967, Aneco foi preso em Curitiba, Panamá. O bandido da luz vermelha relatou que ele e o seu irmão foram submetidos a trabalhos forçados pelo seu tio em troca de comida. O criminoso alegou ainda que ambos foram submetidos a tortura física e psicológica pelo parente, que negou as acusações. Eles sempre negam. Brasa nos costas era pouco. Sabes que eles sempre negam isto. Claro. Quando eram pré-adolescentes, ele foi abusado sexualmente por miúdos mais velhos que eram seus rivais. Com caraças. Sabes que infelizmente os assassinos são todos iguais, quase. Sim, lá está isso que eu estava a pensar. O background deles é praticamente sempre igual. Abusados sexualmente, vítimas de abuso psicológico também, de abusos físicos. É sempre. Esses traumas que ele vivenciou parecem ter desencadeado os seus piores instintos. Claro. Na adolescência mudou-se para o estado de São Paulo para fugir dos roubos que praticava no seu estado natal, fixando residência na cidade dos Santos, onde se apresentava como filho de fazendeiros, ou seja, agricultores, e dizia que era bom rapaz, levando uma vida tranquila no local que escolheu para residir. No entanto, ao contrário da imagem de bom sujeito, cometeu seus crimes em São Paulo e retornou ileso para Santos. Eles são todos bons, até provas em contrário. Exatamente. É como tu, até provas em contrário és o Ruben. Eu sou uma pessoa horrível sempre que posso. Estes comentários sempre podes também fazes. Não, fica caladito. Sou um santo. Sim. Foste logo tu que puxaste a luz vermelha. Eu, né? Sei que vais para aqui com luzes vermelhas, o que é que uma pessoa pensa? A culpa não é minha. Vens de luzes vermelhas, vens com o cabelo vermelho. Era já para entrar no tema? Era. Ainda bem que não estás a gravar no quarto vermelho, mas isso é outra história. Queres que eu prenda as luzes? Não. Ele também se envolveu em roubos e desmontagens de automóveis no Rio de Janeiro. Era mecânico. De certeza. De certeza não. De certeza que andou a aprender como é que se roubava. Exato. E como é que a gente tira este catalisador? Foi à internet, ao YouTube, e viu como é que se sacava um catalisador de um carro. Ele ia ao Rio de autocarro e voltava de carro. Certa vez roubou 50 veículos, diz o jornalista e escritor Gonçalo Júnior, autor do livro Famigirado, A História de Luz Vermelha, o bandido que aterrorizou São Paulo. Famigirado, isto é o mesmo termo brasileiro. Nem sei o que é que quer dizer. Mas pronto. Também não. Se tiverem ouvido o Brasil, digam-nos o que é que isto quer dizer. Ou se quer dizer alguma coisa que seja, não é? Porque senão, pronto. Sim, eu também gostava de saber o que é que significa. Então, isto é só um livro estúpido, não digas isso. Passa à frente. Pronto. Também funciona. Também funciona. Se disserem estúpidos, são banidos. Mas pronto, isso é uma parte. Não digas isso. Estiquei-me. Era surpresa. Era o evento de surpresa, tipo, exato. Surprise! Ele enganou a polícia ao passar-se por 4 agressores diferentes. O bandido Era. O bandido incendiário, que ateou fogo nos corredores das casas para causar pânico e acordar os moradores. O bandido mascarado, que roubou joias. O bandido macaco, por usar um macaco de carro para abrir as janelas. Ok. E o bandido da luz vermelha, apelido que adquiriu por usar uma lanterna com ar avermelhado, que comprou numa antiga loja de departamentos chamada Mapping. Agora pergunto, porquê a luz vermelha se afinal era só o ar que era vermelho? Mas transmitia azul. Na azul não, vermelho. Transmitia luz vermelha. Duvido.
Duvido muito. Dizia-se que ele costumava cometer assaltos 4 dias por semana, entre as 2 e as 4 da manhã. Ao trabalhar 4 dias por semana também queria. Mesmo, E era só 2 horinhas. Era só 2 horinhas e estava feito, viste? 4 dias por semana, entre 2 e as 4, está feito. O resto da semana é o resto a coxar os tintins. A fazer a ponta de um Tinhas a mochileiro. semana feita já. Exato. Também só ia roubar ricos para as mansões. Ele sabia escolher. Não, Chama-lhe burro. não lhe chamo nada. Vou ficar calado. Isso continuou por mais de 5 anos, com dezenas de assaltos, violações e homicídios atribuídos a ele pela polícia. Ele tinha preferência por mansões e tinha o seu próprio estilo de cometer crimes, como fazer greve nas últimas horas da noite, cortar o fornecimento de energia da casa, cobrir o rosto com um lenço e seu movimento característico, carregar uma lanterna com lente vermelha. Vês como Não era vermelha? lente, não era o aro. Não era a lente. Tens a cena do aro e depois a lente Vermelha. metia Há o vermelho. bocado disseram que era só o aro que era vermelho. O aro só vermelho não dá luz vermelha, dá luz amarela. Agora com uma lente vermelha ou com um vidro vermelho já dá luz vermelha. Portanto, Não sejas assim, que eu não te fiz mal nenhum. imagina ele levar uma lanterna de luz negra e ir à casa de banho. Que nojo. Não sei como é que ele ia ver se a luz era preta. Não, a luz negra, tudo o que seja nhanha mostra em cores vivas. Era. Hã? Depois diz que não és tu. Eu não. Isto é ciência. Eu já vi. Vi na internet. Ainda não experimentei em casa que não tem luzes vermelhas. Ou pretas, neste caso. A curiosidade mata o gato, sabias disso? Não sabias? Já pensei em comprar uma, mas são caras. Para falar mais porcamente, prossigamos. Tudo isso chamou a atenção da imprensa, dando-lhe o apelido de Bandido da Luz Vermelha, em referência ao notório criminoso americano Carl Chessman, que tinha o mesmo apelido. Quem chamava-se Caril? Sim, quase. É preciso. Carl Chessman. Ok. O Red Light Bandit era vaidoso, vestia-se de uma forma que chamava a atenção, com cores brilhantes, chapéus extravagantes e cascóis de cowboy cobrindo o seu rosto. Ele gostava de usar perucas e frequentemente se passava por músico carregando uma guitarra roubada pendurada ao ombro. Era cosplayer. Já estava a treinar. Ele gastou o dinheiro que obteve com os seus assaltos em mulheres, boates da Baixada Santista e casas noturnas. Vês? E a polícia... Casas vermelhas. Boates. Coisas vermelhas. Que eu sabia. You see me rolling. Está tudo interligado. Tudo conecta uns coisas às outras. Tu já sabias, já estavas a dar spoilers logo ao Por isso é início. que ela andava com a lanterna vermelha. Que é kinky. Eu estou-te a ver. E a polícia levou 5 anos para identificá-lo, finalmente conseguindo isso depois de ele deixar as suas impressões digitais na janela de uma mansão. Ainda por cima foi burro. É burro. Mas esta ataque, se fosse em Portugal, já tinha passado 10 anos e ainda ninguém sabia quem é que ele era. Ele foi para o país errado. A ideia de roubar as casas veio quando João ofereceu o seu relógio de pulso para um homem que comia em uma lanchonete, que é tipo uma relote, em troca de um prato de comida e um refrigerante. Um sujeito ao lado puxou conversa com o bandido e falou da facilidade de assaltar residências de luxo. Pois, ainda não havia alarmes e pitbulls e coisas. Não, nem Doberman, nem nada. Era havia, mas não era ali. Se calhar ele, tipo, como é que eu explico? Fazia research antes de ir. Claro, ele tinha que fazer um... Como é que eu ia dizer? Como é que se chama aquelas cenas que os polícias também fazem? Quando estão à espera de uma investigação. Não, uma investigação. Um stakeout, como é que se diz em português? Que eles estão dentro, às vezes estão que tempos dentro do carro à espera a ver se passa o bandido para depois o agarrarem. Vigilância. Exato, ele vigiava a casa
durante bastante tempo, como é lógico, para ver padrões dos donos, quando entravam, quando saíam, que horas entravam, que horas saíam, o que é que andavam a fazer nos entretantos. Ele de certeza que fazia isso nos 3 dias que não tinha nada para fazer. Exato. Ela trabalhava 7 dias por semana. Mas só roubava 4. Não, ou então fazia durante o dia. Fazia durante o dia, 2 ou 3 dias, depois à noite, bumba. Sim, se ele só roubava à noite das 2 às 4, se calhar fazia isso durante a manhã, já. Ao menos para estudar os padrões das pessoas que moravam dentro de casa para conseguirem lá entrar. Né? E nesta altura também toda a gente deixava as casas abertas. Sim, porque pensava que não havia perigo nenhum. Yeah. Durante o seu primeiro assalto a uma mansão em 6 de março de 1966, a Cássia acabou fazendo todo o trabalho braçal, invadiu e furtou objetos sozinho. E ainda por cima foi obrigado a trabalhar sozinho, viste? Aguenta. Então não tinha mais ninguém na altura. Pronto. Nem a luz vermelha. Acho que isso foi depois. Ele entrou no mood. Inicialmente, João invadia as casas sem acordar ninguém e roubava somente televisores. Não, televisões. E olha que as televisões antigas aquilo pesava como caraças. E ainda por cima eram daquelas tipo bem robustas. Exato. Porém, começou a acordar os residentes colocando fogo em pilhas de livros ou no carpete. O hábito o fez ficar conhecido como bandido incendiário e mais tarde de bandido mascarado. Porque de certeza absoluta que alguém ouviu mascarado. Claro. Mas o apelido que o deixou mais famoso veio de uma lanterna que o homem adquiriu na extinta loja Mapping, localizada em frente do Teatro Municipal em São Paulo. A luz da lanterna, ao contrário do que dizem, não era vermelha, mas apenas o seu aro, que era o que mais chamava a atenção. Não, eu tinha razão. É assim, há pessoas que dizem que a luz era vermelha, outros dizem que é o aro. Também depende das perspectivas. É, estás a ver de lado ou estás a ver de frente. Exato. De lado não vês a luz, de frente estás a levar com a luz nos olhos e é amarelo. Ou se calhar ao contrário. A cena é que estes tipos de relatórios, lá está, há sempre contradições. Uns dizem que é, outros dizem que não é. Aí na volta ainda viram um gajo a voar e diziam que era ele. Mesmo, ainda dizem que ganhou asas. Exato. Em 1967, ele chegou a roubar 20 mansões em um único mês. Jesus, isso é que foi dar ao dedo. Quando agia, ele pegava roupas, violões, discos, joias e outros objetos de valor para repassar a Walter Cabore, boxeador responsável por vender os itens com quem João teve um caso amoroso. E tu és gay? Mas estou a ver. Já o Dahmer era. Essa parte é fofa. Achou essa parte? Epá, ser fofo ou não ser, para mim é igual. Ele faz o que quer. Eu não sei o quê. Agora, ser gay e violar mulheres, desculpa lá. Essa parte é que não faz muito sentido. Desculpa lá, né? Não sei que eu desse para os dois lados, mas isso também, lá está. Sim. Se calhar dava agora e nunca... Ou então violava as mulheres para quê? Só para dizer que fazer maldade? Só pura e simplesmente? Como ele associava a cor vermelha ao poder demoníaco, se calhar... Pois, não sei. Mas ok. Marcado pela sua personalidade excêntrica, o assaltante por vezes deixava bilhetes recomendando que as vítimas estivessem vestidas na próxima vez em que ele as assaltasse dentro das suas casas. Ele escrever a carta. Caros residentes, à próxima vez estáis vestidos, porque eu não quero ver as vossas pendurezas. Por favor, lembrai-vos, eu voltarei na sexta-feira às 10 da manhã. Atentamente, bandido, luz vermelha. Exato. Show, quero tipo beijinhos. Isso também. Fazia coraçõezinhos à volta da carta e coisa. Porque fazer outra coisa dava muito trabalho. Exato. E mesmo assim fazer uma carta já dava trabalho. Olha, se ele escrevesse a carta com a colar pedacinhos de revistas, era pior.
Se calhar foi assim, porque eles nem sequer conseguiram não apanhar pela letra. Ok. Mas porquê é que ele queria as vítimas vestidas? Também. Ouça. É para ver se as roupas ficavam bem, tirar umas fotografias e coisas. Para guardar. Tipo, para não ter aquele choque mal chegasse lá. Aí, vai estar alguma coisa que eu não estou aqui para te roubar, não é para estar através dos pendurezas. Yeah. Ainda por cima com a luz ele via melhor. Com a luz vermelha e tudo. Não era vermelha, era amarela, mas pronto. Eu fazia umas sombras estranhas. Ainda parecia que era um monstro e tudo estava a fugir. Ai meu Deus, veio uma girafa para me comer. Depois ainda se ria. Tipo, dizia, ei que pequenino! Se fosse isso ele até queria, mas pronto. Não sejas assim. O que é? Estou a supor, porquê estas cartas? E porquê para as pessoas estarem vestidas? Se calhar é um fetiche. Ou então era, estáis vestidos para poder sair de casa e não mostrar as vossas pendurezas aos vossos vizinhos. Enquanto eu vos estou a assaltar. Muito atentamente, o bandido de luz vermelha. Até à próxima e um bem-aja. Epá, essa palavra está-me a matar. Pendureza. Querias que eu chamasse o quê? Não sei. Não posso dizer asneiras aqui. Tenho que dizer pendurezas. Ou apêndice. Também pode ser um apêndice. Pode chamar apêndice, porque está pendurado. Pode ser tlin-tlins. Tlin-tlins é outra coisa. Uns indivíduos. As pendurezas não é só os tlin-tlins. Há mais coisas. Então, tlin-tlins também pode ser a parte de cima. As moças também têm pendurezas. Então, os peitos estão pendurados. Pronto. E também fazem tlin-tlins. Tanto servem para moços como para moças. E ele não queria ver essas coisas. E tlin-tlins não dá. Tlin-tlin é quando eles vão correr. Tlin-tlin, tlin-tlin. Isso é os gatos cochininhos. Ruben. O quê? Vamos passar à frente porque isto já descambou de uma maneira. A culpa é tua, eu já te disse. Tlin-tlin. Na época, São Paulo tinha algo em torno de 4 milhões de habitantes. E havia 40 latrocínios por ano. Mas isso mudou após Acácio matar o estudante de Direito, Walter Bedran. A segunda vítima, o operário José Inês da Costa, de 23 anos, morador da Bela Vista, morreu apenas 9 dias depois. O crime ocorreu por vingança alguns dias antes. José venceu João em uma briga, ou seja, numa luta, para defender uma trombadinha de centro. Se calhar é uma rapariga, não sei. O que é uma trombadinha? Fala do Brasil, por favor. Escreva isso outra vez nos comentários. O que é que significa trombadinha? Trombadinha do centro? Também posso perguntar ao Gemini, ver o que é que ele diz. Ou ela, sim, isto agora está com o nome. Coisa. Deixa lá ver o que é que ela diz. Estamos aqui. A ver se o microfone capta. Não é a Bixby, é a Gemini. Não quero a Bixby. Trombadinha. Olá, muito boa noite. Podes-me dizer o que é uma trombadinha em brasileiro? Olá! Em brasileiro, uma trombadinha é uma pessoa que pratica roubo ou furto de pequenos objetos, geralmente de forma rápida, em locais públicos e com aglomeração de pessoas, como ruas movimentadas, transportes públicos ou feiras. É um termo informal e pejorativo, usado para descrever um ladrão que age de surpresa, muitas vezes, trombadando, na vítima para desviar a atenção enquanto pega a carteira, o celular ou algo do tipo. Perguntas se há mais alguma palavra ou expressão brasileira que gostarias de saber o significado? Não, obrigado e um bem-aja. Para a próxima vez esteja vestida, está bem? De nada. Combinado então, um bem-aja para ti também. Ok, era roubos. Pronto, trombadinho era um ladrão. Estava a trombadar com alguém. Eu estou a ver o que é trombadinha. Tromba. Um gajo chegava lá à igreja, diz-me o que é que te passou, confessa-te. Olha, e fiz uma trombadinha. Então só por causa desta trombada, 50 Pai Nosso e 20 mil Ave Marias. E diz um bem-aja. Então estou com bem-aja, não sei porquê. Mas ok.
Hoje estás com banhaja. Prossigamos para falar mal e borgamento. O rapaz questionou o furto no rádio de pilha do bandido da luz vermelha, enquanto o criminoso dormia na Praça da Sé. Espera, esta frase foi toda assassinada. Ou seja, o rapaz estava a dormir na praça e ele tentou roubá-lo. E então ele, para se defender, andaram ali Também quem é que manda estar a dormir na praça? Então, se calhar estava cansado. Era. Prossigamos. Eram 6:30 da manhã quando o bandido avistou José com sede de sangue. Ele atravessou a rua e deu 6 tiros no operário, após uma luta corporal. Mas a vítima não caiu no chão. Acácio então deu coronhadas com a arma na cabeça do homem até afundar completamente o seu crânio. Ok. Temos uma picture bem vivida do que é que aconteceu. Coronhadas é a parte de trás. É a coronha, isso aí tem o mesmo tem de todo lado. Essa não sabias, tipo... Eu sei, é uma coronha da pistola, não é? Ela a parte de baixo assim que tem a parte dura. Pronto. Eu sei. Por acaso sei. Só por acaso. Mas só por acaso, também viste vídeos no YouTube? Não, por acaso já conheço há mais tempo. Por outras coisas. Ele voltou a atacar no dia 7 de junho de 1967, no Jardim América. O industrial Jean von Christian Zapatacão. O quem? Não sei se é francês, possivelmente não é, mas a gente tenta fazer um saco francês. É Jean von Christian Zapatac. Exatamente. Foi o que eu disse, Ruben. Oui. Ele morreu dentro da sua casa após uma troca de tiros com o invasor. Pronto, passamos de incendiar para troca de tiros, ok. No mês seguinte, dia 6 de julho de 1967, Acácio matou o vigia José Fortunato, que tentou impedir a sua entrada na mansão, em que fazia guarita, ou seja, ele guardava a casa. No Ipiranga. Durante o assalto, o bandido tentou violar Ingrid Yazbek Assad, filha do influente criminalista Elias Assad. Pera lá, o gajo ainda ia assaltar casas de... isto é criminalista, pera. Não é criminoso, ok. Criminalista é outra coisa. Estavas a pensar que era um criminoso. Exato. Aquela história do ladrão que rouba ladrão tens não sei quantos anos, perdão, já não sei quantos é que são. 100. É 100 e... isso é muito tempo. Segundo o jornal O Globo, a moça se defendeu batendo com um cinzeiro de vidro pesado na cabeça do bandido. Foi com pouca força. Em resposta, ele baleou a jovem com um tiro que por 1 centímetro não acertou no coração. Ela teve sorte. Foi o anjinho da guarda. Pois, foi que sim. Aos 25 anos, João Acácio era um dos criminosos mais procurados do Brasil, mas vivia como um homem qualquer. Ele estava fazendo um lanche numa padaria em Curitiba, no Panamá, na manhã do dia 7 de agosto de 1967, quando percebeu a presença de polícias. Tentou fugir discretamente para uma casa próxima onde estava hospedado. Acácio queria buscar o seu revólver Taurus 38 e pistola Smith & Wesson 32. Porém, ao entrar no... A Taurus, de certeza que sabes. Aquelas 2 pistolas é que não. Não faço a mínima ideia, mas pronto, passa à frente. O pessoal, se quiser saber, Google it. E depois eu mostro-te uma foto. Ok. Porém, ao entrar no imóvel, deparou-se com um polícia que surgiu de trás da porta e usou um golpe de judo para imobilizá-lo. Não há nada. Então, já está. Eu usava um taco de beisebol, era mais fácil. No meio da testa. Também. Mas tem que ser daqueles de aço, que é para doer. Sim, de alumínio, porque de madeira parte, entretanto. Pois, exato. Os polícias descobriram que o ladrão vivia sob a identidade falsa de Roberto da Silva. Ele foi reconhecido graças a levantamentos, comparações e análise de impressões digitais coletadas em diversos locais de assaltos, principalmente nas mansões da Rua Ágata e Rafael de Barros, que é
zona sul de São Paulo. Ok. Segundo noticiou a época o extinto jornal Notícias Populares. Durante o interrogatório, ele confessou 4 crimes. Estava com medo. Só. O primeiro incidente ocorreu em 3 de outubro de 1966, quando o estudante Walter Vedra, de 19 anos, ao tentar surpreender o intruso que acabava de entrar no seu quintal, distraiu-se quando a mãe apareceu, levando a que fosse atingido na hora por um tiro na cabeça. Pouco antes de fechar os olhos pela última vez, acabou ofuscado por uma estranha luz vinda do ar vermelho de uma lanterna. 10 dias depois, a vítima foi o operário José Inês da Costa, de 23 anos, morto durante uma luta com o criminoso em um bar no bairro da Bela Vista. Ok. Depois, no dia 7 e no dia 6, foi aquilo que nós tínhamos falado. Daquele tal Janvon. Do Janvon e do José Furtado. Exato. Não, Fortunato. Como resultado, ele foi condenado em 88 processos, sendo 4 assassinatos, 7 tentativas de homicídio, 77 roubos, recebendo uma sentença de 351 anos, 9 meses e 3 dias de prisão, como eu já tinha dito. Após cumprir os 30 anos previstos em lei, foi solto na noite de 26 de agosto de 1997. Porque, como tu sabes, não consegue estar 300 e tal anos na prisão. Há sempre aquele limite máximo. Isso é só para não darem a prisão perpétua. Mas para todas as coisas é uma prisão perpétua. E retornou à cidade de Joinville. Manteve certo nível de popularidade porque tinha obsessão por usar roupas vermelhas. E quando alguém pedia o seu autógrafo, ele simplesmente escrevia a palavra autógrafo. Desculpa, ele aqui foi um gênio. Eu já sabia que tu ias dar uma coisa à tua cara logo. Aqui foi um gênio. Disse logo tudo. Gênio. João Acácio foi condenado àqueles anos todos, né? De acordo com a reportagem do jornal O Globo, João tentou se reconectar com a sua família. No entanto, houve vários conflitos com todos os seus parentes. Era, não é? Normal. Sem conseguir emprego, ele passou a viver na casa do pescador Nelson Pizenguer. Deve ser um nome para mim, eu não sei. Estava a ver se querias dizer tu também. Não sei. Recuso-me a dizer nomes. Mas acabou arranjando uma luta com a família do amigo e ficou internado em um instituto psiquiátrico. Nunca devia ter lá saído, mas ok. Em 5 de janeiro de 1998, ele foi morto por esse mesmo amigo com um disparo de espingarda no rosto. Jesus. Desculpa, o meu gato hoje está incrível. De vez em quando dá para ouvir. O pescador foi absolvido sob a tese de legítima defesa, porque ele alegou que aquele foi o modo de impedir o Acácio de esfaquear o seu irmão, Lírio Pizenguer. Não queres tentar? Pizenguer. É igual coisa assim parecida. João teria-o agarrado e ameaçado com uma faca após uma discussão sobre um suposto incidente de assédio sexual envolvendo Red Light, a mãe do agressor e a sua esposa. Em novembro de 2004, o agressor foi absolvido pelo tribunal de Joinville, confirmando que o ato foi em legítima defesa. Era o João Acácio ou a minha família, disse. Estávamos cansados de ameaças e a minha única reação foi matá-lo quando vi o meu irmão em perigo. Ele já tinha dito que me mataria, contou o Pizenguer. O irmão do pescador confirmou a versão dele. Acácio começou a dizer coisas más à minha mãe, à minha irmã, a todo mundo, e dizendo que ia matar alguém, ameaçando as crianças. Quando fui conversar com ele e propor fazer as pazes, estendeu a mão direita e com a esquerda puxou uma faca. Foi aí que Nelson, atrás de mim, atirou.
Na cultura popular, a sua vida de crime inspirou o filme O Bandido da Luz Vermelha de 1968, dirigido pelo cineasta Rogério Sganzerla. É nomes mesmo fáceis, vindos ainda por cima do Brasil, tem facilíssimo. Fogo, no qual foi interpretado pelo ator Paulo Vilhaça. Embora o filme seja baseado em fatos reais, o final foi alterado para que o seu personagem cometesse suicídio. Está mal. Já dei spoiler do mal. filme, desculpem. Na Luz nas Trevas, A Volta do Bandido da Luz Vermelha é a continuação do filme original do Rogério. Uhum. E foi uma das seleções para a competição internacional do 63º Exato, Festival de Locarno, na Suíça. O filme é dirigido por Ícaro Martins e Helena Ingnes. Pelo menos estes foram fáceis. Uhum. Viúva do Rogério. E estrelado pelo cantor Ney Mato Grosso. Uhum. Foi filmado em 2009 e estreou em 2010. Em 2019, a sua história foi contada no livro Famigueirado. Uhum. A história de Luz Vermelha, o bandido que aterrorizou São Paulo, descrito pelo jornalista e escritor Gonçalo Júnior. A sua história foi transformada em música na banda de rock Ira, em Rubro Zorro, que abre o seu terceiro álbum, Psicoacústica, 1988. A faixa também traz algumas falas do filme O Bandido da Luz Vermelha, de 1968, dirigido pelo Rogério. Uhum. O cantor de horrorcore, Patrick Orla, também fez referência à sua personalidade como base para a música O Bandido da Lupa Vermelha. Após a sua prisão, o jornal publicou, entre outubro de 1967 e janeiro de 1968, uma série com 57 capítulos sobre as origens do criminoso. Essa série é o fato de que a metrópole paulista já era uma cidade bastante desigual, com uma diferença socioeconómica muito grande. Seriam os grandes responsáveis por polarizar a opinião pública brasileira em relação ao criminoso. Pois, é sempre aquela cena da mídia estar a dar a volta às pessoas, como fazem hoje em dia. Ou seja, há imensa cultura popular relativamente a ele. Yeah. O que é que achaste? Achei que é tudo apanhado do clima, inclusive ele. Sim. Mas ele lá está, ele teve aquela infância horrível, basicamente. Sim, mas não foi assim tão horrível como alguns que já sim, alguns criminosos que já falámos. Sim, lá está. Mas também lhe pôs a bater mal da cabeça e depois fez a porcaria e fez. Sim, isso também é verdade. Ok, foi isto. Mas pronto. Voltamos no próximo episódio e até lá, cuidado que vos observa na escuridão. E cuidado com o gato, está aí a aparecer. Tchau, pessoal. Tchau.